Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3 de maio de 2020, início da quarta semana da Páscoa, domingo, dia do Senhor. A liturgia nos apresenta Jesus, o bom pastor e guarda, que nos leva e nos conduz no caminho da felicidade e da vida plena. Com esta certeza, vamos rezar juntos. Vamos ouvir e refletir os textos bíblicos de hoje. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, de 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o salmo de hoje, meus queridos, é um salmo belíssimo. É o Salmo 22, cujo refrão diz: O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. E a segunda leitura é o primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo,
a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vamos proclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, vamos refletir um pouquinho o que essas leituras querem dizer para nós hoje. O quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. Com esta temática, somos convidados a avaliar a nossa missão de batizados e a nossa ação pastoral. E verificar se estamos sendo bons pastores, entrando pela porta das ovelhas e sendo reconhecidos por elas, ou se estamos indo por outros caminhos, isto é, tendo outros procedimentos que não condizem com aquilo que Jesus quer de cada um de nós. O tema do Bom Pastor é fundamental na liturgia pascal e, por essa razão, desde o Concílio Vaticano II, essa temática foi dividida entre os 3 anos do calendário litúrgico: ano A, ano B e ano C. No ano A, que é este que estamos celebrando, o texto não fala diretamente do Bom Pastor, mas das preliminares, ou seja, da porta que dá acesso às ovelhas. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, a única que dá acesso ao Pai. Quem não entra por ela não compactua com as suas propostas. Porta significa acesso, caminho, rumo e direção. Em outra passagem, Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida, único caminho de acesso ao Pai, que é o mesmo sentido, né? A imagem do bom pastor, embora não faça parte da nossa realidade, é uma imagem que está no nosso imaginário e transmite segurança. Quem não se sente aparado ao ver a imagem de Jesus com uma ovelha nos braços? Ela transmite amor, carinho e proteção. É igual a imagem de uma mãe que segura o filho nos braços, dando-lhe proteção e segurança. E o salmo de hoje, o Salmo 22, resume muito bem essa segurança que a liturgia do Bom Pastor nos transmite. Nesse salmo, Deus se apresenta como aquele que nos conduz por caminhos seguros. Quem tem Deus como guia, não teme, não vacila diante das tentações, não desanima e segue adiante na missão sem medo.
Quem tem Deus como pastor de sua vida, confia, sabe que nada lhe faltará, porque Ele, no tempo certo, suprirá todas as necessidades. Quem tem Deus como pastor de sua vida, não perde o foco de suas ações. Sabe que está no caminho certo, o caminho que o levará pelos prados e campinas verdejantes, isto é, num lugar de fartura, terra que emana leite e mel, lugar de delícias, enfim, a imagem do paraíso. Tudo isso está contido na expressão prados e campinas verdejantes. Lugar de paz, lugar de harmonia, lugar de descanso, de águas tranquilas e repousantes, um refrigério para a alma atribulada. Um Deus que nos socorre nas fraquezas, que restaura as nossas forças. Toda essa imagem de segurança vem de um Jesus, bom pastor, que conhece suas ovelhas e cuida delas com muito carinho. Ovelhas estas que também conhecem o seu pastor, como mostra o Evangelho de hoje. Há uma cumplicidade entre o pastor e a ovelha quando este é um bom pastor. Quando temos essa confiança em Deus, entregamos nossa vida e as nossas ações em suas mãos. E Ele nos conduz firmemente, como conduziu os seus apóstolos e discípulos. Na primeira e segunda leitura de hoje, vemos Pedro dando um exemplo apaixonado dessa confiança em Jesus, o bom pastor. É dia de Pentecostes. Ele está reunido com os discípulos e uma multidão. Faz memória de tudo que Jesus viveu e sofreu, e mostra que muitos dos que ali estão, apesar de terem tido numerosas provas do amor de Jesus, continuam a seguir por outros caminhos, a entrar por outras portas, como muitos ainda hoje o fazem. Para mudar essa situação, é preciso conversão, mudar radicalmente de vida, receber o batismo e retomar o caminho de Jesus, entrando pela porta que Ele abre. Para nós hoje, significa fazer um profundo exame de consciência, uma boa confissão e retomar o significado do nosso batismo. Jesus está aqui, diante de nós, com os braços abertos, pronto para nos acolher, como na imagem do bom pastor. Cabe a nós aceitar esse abraço e receber a sua proteção. Mas para isso é preciso conversão, diz Pedro na primeira leitura. Não é fácil ser cristão. Também não é fácil reconhecer essa porta diante de tantas que se abrem e prometem coisas maravilhosas. O que fazer diante da dúvida, dos obstáculos, dos sofrimentos da missão? É Pedro, na segunda leitura, quem responde a essas perguntas. É preciso suportar com paciência as dificuldades da missão. Temos diante de nós a imagem daquele que tudo suportou e tudo venceu. Assim, também poderemos vencer se confiarmos, porque a confiança nos dá força. Basta confiar no bom pastor, porque protege a nossa vida e nos fortalece. Ele, o bom pastor, guarda a nossa vida, diz o final da carta de São Pedro. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje nos ensine a sermos bons pastores, pessoas responsáveis umas pelas outras, que amam e cuidam do seu semelhante. Há um filósofo, o Thomas Hobbes, disse que o homem é o lobo do próprio homem. Podemos inverter esse pensamento e afirmar que o homem pode e deve ser pastor do próprio homem. É o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, cuidar uns dos outros, protegendo e ao mesmo tempo sendo protegidos. Ainda mais nessa situação, que estamos vivendo aí de pandemia, de distanciamento social, que podemos nos cuidar, nos resguardar, e, independente disso, nos proteger uns aos outros.
Somente assim teremos uma sociedade verdadeiramente humana e, portanto, divina, caminho que leva ao Pai. E agora, para terminar, vamos rezar juntos o Pai Nosso, colocar a nossa caminhada, a nossa semana que se inicia nas mãos de Jesus e de Maria, para que eles nos dê confiança, nos dê esperança de dias melhores. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir à nossa querida Mãe, Mãe de Deus e nossa, que ela possa caminhar à nossa frente, pelas estradas que a vida hoje está nos oferecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom domingo a todos, uma santa e abençoada semana.